Bom, então o último vídeo a respeito de filosofia da política, agora chegando num ponto mais intermediário entre a distribuição radical e o estado mínimo, que é a igualdade baseada em sorte, luck egalitarianism, não sei como é que fala isso não, mas enfim. Essa teoria que foi proposta por Dworkin, ela propõe que determinadas pessoas estão em situações ruins porque elas tiveram má sorte, enquanto determinadas pessoas estão em situação ruim exatamente porque elas fizeram escolhas ruins. Então você imagina que essa ideia de redistribuição de renda não vai beneficiar as pessoas que fizeram más escolhas, mas vai, de certa forma, ajudar as pessoas que tiveram má sorte. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de trabalhar, mas está desempregada, ela recebe aí um seguro-desemprego porque ela teve a má sorte de estar desempregada. Agora, uma pessoa que de uma hora para outra está em dificuldade porque gosta muito de jogar, torra dinheiro, perdeu tudo que tinha, já não faz sentido o Estado ajudar essa pessoa porque essa pessoa é responsável pelo que ela está passando. Esse modelo é o modelo que inspira o estado de bem-estar social, por exemplo, nos países da Europa, e esse estado de bem-estar social que começou a ser construído no Brasil, de certa forma, agora já começa a deixar de existir. Mas o que é importante na teoria do Dworkin? Ele cruza as variáveis, né? Que é sorte e chance, e de acordo com sorte, ele vai compensar as pessoas, mas de acordo com sorte e chance, e de acordo com responsabilidade, ele não vai compensar as pessoas quando as pessoas são responsáveis pelo que elas estão passando. Né? Esse é o último vídeo, estou gravando desde de manhã, estou começando a ficar sem voz, sem raciocínio. Mas então, distribuição apenas baseada na sorte, e quando alguma coisa tiver relação com as escolhas, aí o Estado não vai fazer nada pela pessoa. O cara não conseguiu absolutamente nada, porque apesar dele ter tido a oportunidade de estudar, ele não quis estudar. Agora ele está mal. Paciência. O cara sempre trabalhou, mas a empresa dele quebrou, ele ficou desempregado, a empresa que ele trabalhava quebrou, ele ficou desempregado. Vamos tentar recolocar esse cara no mercado de trabalho, enquanto isso vamos dar uma ajuda financeira para ele, né? E qual que é o detalhe? O Dworkin, ele admite que existem dificuldades, e são exatamente as dificuldades que são criticadas ao redor do mundo inteiro, entre elas a existência dos caras que não querem trabalhar e ficam recebendo, por exemplo, o seguro-desemprego. Isso é natural, principalmente em países onde o seguro-desemprego é eterno, como, por exemplo, lá na Inglaterra. Parece que está mudando, mas quando eu morei lá, o seguro-desemprego ele simplesmente não acabava. Tinham pessoas que já estavam recebendo o seguro-desemprego há 10 anos e elas falavam abertamente que não valia a pena trabalhar porque o seguro-desemprego mais o benefício de aluguel de casa juntos davam o valor que elas receberiam se estivessem trabalhando. Então existe sim essa crítica da dificuldade de avaliar quem realmente está nessa circunstância por má sorte e quem está nessa circunstância por escolha. Então aí torna-se difícil a administração desse sistema do estado de bem-estar social. E existe também uma distinção entre escolhas pessoais e escolhas impostas. Imagina que uma pessoa está em uma realidade em que ela não tem dinheiro nenhum, porque ela perdeu todo o dinheiro. Existe uma realidade bem diferente em uma pessoa que perdeu absolutamente tudo que tinha, porque estava numa casa de jogos e lá ela não conseguiu ganhar, alguém ganhou e ela perdeu. E existe uma realidade que uma pessoa, por exemplo, que teve um parente que foi sequestrado e perdeu tudo que tinha pagando resgate. Então, existe a diferença entre aquilo que é imposto e aquilo que acontece a partir da sua escolha. Ainda que seja uma escolha, se ela for imposta, até certo ponto ela é questionável, né? Então, qual que é o ponto dessa questão aqui da igualdade baseada em sorte? Ela questiona onde que é a posição inicial das pessoas na sociedade. Por que posição inicial? Porque é muito fácil uma pessoa que sempre teve oportunidades falar que tudo deu certo para ela. Mas, em compensação, tem determinadas pessoas que não têm as mesmas oportunidades. E é dentro desse tipo de ponto de vista que nasce, por exemplo, um sistema de cotas. É muito fácil para um cara que nunca sofreu preconceito falar que as pessoas que sofrem preconceito estão procurando o sistema de cotas porque elas são folgadas, vagabundas, seja lá o que for. Mas, para a pessoa que sofreu preconceito,
é bem diferente, né? O mercado brasileiro, por exemplo, ele pensa duas vezes quando ele vai contratar uma pessoa para o balcão, se vai contratar um branco ou se vai contratar um negro. A realidade é essa. Da mesma forma, as universidades elas acabam não recebendo da mesma forma os brancos e os negros, porque na maioria das vezes os brancos não são, os negros são descendentes de famílias mais pobres e precisam trabalhar desde cedo. Mas enfim, nesse ponto de vista aqui, raciocina-se as pessoas a partir das oportunidades no ponto inicial, se elas partiram do mesmo ponto inicial. Agora, saindo dessa igualdade baseada em sorte, indo para uma igualdade baseada na igualdade democrática, aí já entra um conceito um pouco diferente. A igualdade democrática, ela não entende, no caso, a redistribuição de renda como uma forma de ajuda ao próximo, mas ela entende que a igualdade dentro de uma sociedade ela é uma máxima que vai ser boa para essa sociedade, então a busca para igualdade não é para beneficiar determinadas pessoas que estão piores, mas para fazer toda a sociedade ser mais igual. Então, nesse sentido, o conceito de se a pessoa tem culpa ou não, né, até que ponto a pessoa influenciou para ela se ferrar economicamente e socialmente, até que ponto isso é questionável, porque se procura uma sociedade mais igual, indiferente do que a pessoa fez, ela merece atenção, porque a sociedade, para ser igual, precisa ajudar ela, indiferente do que ela tenha feito, né? Então a igualdade como máxima, e agora, nesse ponto, eu trago um acidente que ele... trago um experimento de pensamento que fala a respeito de um acidente que ele contrasta as diferenças desses dois pontos de vista a respeito da igualdade a partir da sorte e da igualdade democrática. Imaginem que um cara tá muito doidão dirigindo um carro e esse cara vai e bate em outro carro e os dois vão para o hospital. Aí chega lá no hospital, a gente sabe que um é o culpado pelo acidente e o outro não é o culpado pelo acidente. Aí pergunta-se quem vai ser atendido primeiro. E a segunda pergunta que se faz é, apesar da gente saber que nós decidimos, né, decidiu atender primeiro o cara que não tem culpa, né? Vamos pensar na igualdade baseada em sorte, porque o cara não tem culpa nenhuma, ele foi vítima, vamos atender ele primeiro. Aí a segunda pergunta que se faz é, mas espera aí, nós vamos atender também o culpado? Né? Será que além de atender o cara que não tem culpa, nós vamos atender também o culpado? Ah, beleza, vamos atender o culpado, mas aí pergunta-se mais uma coisa, será que a gente vai mandar a conta para o culpado? Porque tudo bem, o Estado vai pagar para o cara que não tem absolutamente nada a ver com a história, mas em compensação o Estado não vai pagar para esse cara que causou o acidente. Esse é o ponto de vista da igualdade baseada na sorte, e ela pode chegar desde a ideia de que, olha, só tem um leito. Se só tem um leito, o cara que causou o acidente vai morrer. Né? Ah, não, mas beleza, pode atender os dois, mas o cara que não tem culpa nenhuma, ele vai ter o atendimento público gratuito e o outro vai ter que pagar a conta do atendimento. Então são várias formas de raciocinar como que se aplicaria essa ideia da culpa da pessoa nas coisas que acontecem e essa ideia de como eu diria, de igualdade de atendimento. Quando a gente passa para igualdade democrática, ela já pensa diferente. Olha, esquece o que causou o acidente, esquece quem tem a culpa e atende os dois de forma igual, porque os dois são seres humanos e na nossa sociedade a gente não vai levar em conta o acontecimento, quem causou o acontecimento, nós vamos simplesmente atender os dois. Isso é a igualdade democrática, tá, gente? E dentro dessa igualdade democrática eu faço até uma crítica de um episódio que aconteceu até com a Fátima Bernardes, que ela tentou fazer uma entrevista a respeito de uma situação em que um policial e um bandido foram para o hospital. No Brasil, a obrigação dos médicos, indiferente de qual é a opinião pública, a obrigação dos médicos é atender quem está em risco de vida, risco iminente de vida. Então, se o policial toma um tiro no dedão do pé e o bandido toma um tiro, por exemplo, num órgão vital, a realidade, por mais que possa parecer chocante para algumas pessoas, é que quem tem a prioridade é o bandido, porque ele toma um tiro no órgão vital. Se a gente analisa isso sobre o aspecto do Locke Egalitarian, que é a ideia da igualdade baseada na sorte, o policial, como policial, que ele estava lutando contra o bandido, ele vai fazer um curativo no dedão do pé primeiro do que, por exemplo, o cara que é bandido vai sofrer uma cirurgia no coração. E pior, né, que talvez muitas pessoas vão falar melhor, o policial não vai pagar absolutamente nada e o bandido ele vai ser obrigado a pagar pela cirurgia que ele fez. Agora, quando a gente parte para uma realidade da igualdade democrática, impera essa máxima de atender os dois como se os dois fossem pessoas na mesma situação, ou seja, não tem polícia e bandido, não tem nenhum que está certo ou errado, e entra a prioridade quem
está em prioridade, que é o cara que levou o tiro no órgão vital, que é o bandido, e depois de atender o bandido, atende o policial, e um dos dois vão pagar a conta. Isso é o ponto de vista da filosofia, partindo pelo pressuposto da igualdade democrática. Então, não é relevante o culpado. Agora, partindo para frente, dentro dessa filosofia da democracia igualitária, né, da igualdade democrática, existe, isso significa que o meu tempo acabou. Existe o ponto de vista de que os conceitos de pobre porque merece ser pobre e pobre porque não teve sorte, eles não se aplicam. Já os conceitos de pobre merecido e pobre que não merece ser pobre porque teve falta de sorte se aplicam ao conceito de democracia baseada na sorte. Então, se o cara é um pobre porque não merece ser sorte, não merece ser pobre, alguma coisa aconteceu, ele recebe uma mão do Estado, na teoria do Dworkin, mas não recebe... corrigindo, se o cara... eu tenho que pegar o avião daqui algumas horas. Se o pobre é pobre porque merece ser pobre, ou seja, ele fez alguma coisa errada, na visão de Dworkin, ele não recebe uma ajuda do Estado, mas na visão da igualdade democrática, ele recebe porque o bem comum de todos é uma máxima daquela sociedade. Já o cara que é pobre porque alguma coisa aconteceu errado nas duas sociedades, ele vai ter uma ajuda do Estado. Já o cara que é pobre, ou de qualquer maneira é pobre, por qualquer que seja o motivo na visão de nós, que ele tem que continuar pobre e lutar para ficar rico, o Estado não tem que interferir em absolutamente nada. Se ele é pobre, é culpa dele. Então, a gente precisa... Eu anotei aqui o princípio da regressão, e eu anotei até como síndrome do opressor. O princípio da regressão, gente, é o seguinte: dentro dessas teorias da democracia igualitária, tem o princípio de que todas as pessoas que estão em uma circunstância ruim, elas podem estar em uma circunstância ruim por causa de um motivo anterior. Eu até coloquei o princípio do opressor aqui, porque existe uma tendência no Brasil muito grande de se condenar qualquer política que é desenvolvida para ajudar as pessoas que estão em dificuldade, assim, estão em circunstâncias ruins. Então, se uma determinada pessoa, por exemplo, ela foi pega furtando, né, ou até roubando, a tendência da sociedade brasileira nos dias atuais é querer amarrar num poste e bater até morrer. Mas muitas vezes existem circunstâncias anteriores que levaram essa pessoa a se transformar num criminoso e a começar a roubar, ou seja, para comer, ou seja, para o que for. Então, esse ponto de vista da democracia igualitária, ela vai analisar até que ponto não é culpa daquela sociedade. Lembrem-se que a democracia igualitária, ela imagina que a igualdade é um bem maior da sociedade. Então, se essa igualdade não existe, esse ponto de vista parte pelo pressuposto que as coisas ruins acontecem por causa da falta dessa igualdade. Então, se é por causa da falta dessa igualdade, ela não vai cobrar das pessoas que erraram se elas erraram por falta de igualdade. Então tem um motivo. Então, e outra coisa, agora para fechar esse assunto, é até que ponto a sociedade está preparada para aceitar a redistribuição de renda. Por exemplo, até que ponto um brasileiro aceitaria o governo dar um carro novo para cada brasileiro? É claro que ele não aceitaria isso, né? Inclusive, um dos motivos de ataque ao estado de bem-estar social foi uma pessoa que apareceu com um carro novo e falou que conseguiu comprar carro novo usando as prestações dos benefícios do governo. Agora, a sociedade talvez estaria disposta a aceitar a redistribuição de renda através de saúde e educação. Isso porque existem determinados tipos de bens que são mais merituosos, que são os bens de mérito, eles são mais aceitos como bens de redistribuição de renda. Isso é cultural. Por exemplo, dentro do Reino Unido, todo mundo tem que a saúde é um bem que é, de certa forma, fornecido pelo Estado. Lá nos Estados Unidos, existe uma controvérsia. Tem gente que acha que não tem que cobrar imposto para dar saúde para ninguém. Então isso é uma coisa que é debatida, cada sociedade tem seu ponto de vista a respeito do que é um bem de mérito, que não é um bem de mérito, mas o importante é que dentro daquelas sociedades os bens de mérito serão os mais aceitos como redistribuição nos modelos, tanto o modelo de welfare state, que é o caso da igualdade baseada em sorte, quanto nesse modelo de democracia, né, de modelo de igualdade baseada em democracia, e talvez um pouquinho, né, até mesmo no modelo mais liberal de Estado mínimo de Nozick, que talvez eles pensam, olha, a gente quer uma situação mais liberal, mas a gente não quer também uma circunstância em que o meu filho, que tem plano de saúde, vai pegar uma doença do filho
por exemplo, da outra pessoa que não tem plano de saúde. Então, tudo bem, vamos investir na saúde. Pessoal, muito obrigado para quem conseguiu assistir até aqui. Esse é o último vídeo desse assunto, filosofia da política. Vou acabar e vou correr para fazer minha prova. E te peço mais uma vez para curtir o canal, compartilhar com os amigos e não some não, que eu vou fazer mais uma sequência teórica a respeito de filosofia. Muito obrigado e até mais.